Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Começa agora o Atualidades Pampa desta segunda-feira, 28 de novembro. Na pauta, os assuntos mais importantes que marcaram esse dia e também o final de semana. Claro que falaremos da morte de Fidel Castro, do jogo do Internacional e do caso drone. Também da decisão do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, de não adiantar o IPTU e das importantes votações que teremos essa semana no Congresso Nacional. Notícias de Brasília também na bancada do Atualidades Pampa. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Nessa segunda-feira, contamos com a presença na bancada do Atualidades Pampa do vice-presidente da empresa, Paulo Sérgio Pinto, que tem um importante comunicado. Paulo Sérgio, a palavra é tua. Na realidade, eu estou aqui para dialogar um pouco com o nosso telespectador. Em primeiro lugar, parabenizando pela excelente pesquisa que nós temos do Atualidades Pampa. É um programa com resultado extraordinário junto à sociedade gaúcha. Verdade. Então, vocês todos, Cris, Jéssica, o nosso Vitorino, Carla, Magda não está aqui, o Mário Barcelos e o Chicão Tofani, pelos resultados que temos. E até por isso, tantas as coisas que se diz aqui têm uma enorme repercussão. E essa repercussão foi traduzida numa declaração do Chicão Tofani, com toda a sua licenciosidade em termos do que pensa e da sua independência, que é nata ao seu comportamento, e nós reconhecemos isso. No dia 17 de novembro, o Chicão Tofani teria preconizado alguma atitude de racismo aqui no programa, interpretada assim por algumas pessoas, por outras não, mas de qualquer forma nós recebemos um sem número de manifestações por escrito, pelas redes sociais, também por telefone, e passamos esses dias todos ouvindo pessoas, opiniões a respeito do que foi dito. Nós queremos dizer que aqui na Rede Pampa ninguém nunca foi cerceado, e todos são testemunhas disso, na questão da sua liberdade de análise, de avaliação, de comentários, todos podem se manifestar livremente, dentro do que pode livremente ser manifestado. Por exemplo, no período eleitoral, tivemos um comportamento fora de série aqui no Atualidades Pampa, como de resto em toda a programação da Rede Pampa. E somos cerceados. Existe uma lei que verdadeiramente estabelece um processo de mordaça para cada um de nós, que temos a obrigação de ocupar os microfones. É a lei, não somos nós. Da mesma forma, quando se fala em informação, a informação ela tem que ser isenta, fidedigna, ela tem que traduzir fatos. Agora, no que concerne a emissão de posições, de opiniões, todos nós temos a nossa liberdade. E quero repetir, dentro do que estabelece o princípio das liberdades. A nossa liberdade vai aonde começa a do outro. Mas existem os princípios legais que nós não podemos nos omitir. Nestes, Chicão Tofani, nós temos que andar nos trilhos. Envolve a questão da segregação, da opressão, da homofobia, da xenofobia, da misoginia tão decantada agora em prosa e verso, depois do Donald Trump nos Estados Unidos, as suas manifestações contra o direito e a capacidade das mulheres, e também a questão do racismo. Nós, que conhecemos o Chicão Tofani há muitos anos, eu particularmente convivo com o Chicão Tofani, ele trabalha na Rede Pampa há muitos anos. O Chicão Tofani é uma pessoa que às vezes dá suas opiniões, externando dentro deste princípio de liberdades que temos, mas muitas vezes se pode levar um entendimento diferente do que se quer, e tenho certeza que no dia 17 de novembro aconteceu com o Chicão Tofani isso. Ele externou uma posição,
mais em caráter ilustrativo do que qualquer outra coisa. Mas nós, da Rede Pampa, que temos esta posição antirracismo, anti-xenofobia, anti-homofobia, anti-opressão e anti-segregação, nós somos frontalmente contra todas as iniciativas estabelecidas dentro de princípios que devem nortear uma empresa de comunicação. Se nós somos contra estas manifestações, é por esse motivo que eu estou aqui. Se alguém entendeu de forma diferente a manifestação do Chicão Tofani, eu quero dizer que não é o pensamento da Rede Pampa, não é o pensamento do próprio Chicão Tofani, com quem já conversamos. Nós nunca tivemos um episódio parecido com esse. Então, se alguém se sentiu ofendido, em nome da Rede Pampa, eu estou aqui para dizer que não é a posição da empresa e se alguém, repito, se sentiu ofendido, nós queremos externar o nosso pedido de desculpa. E eu quero passar para o Chicão Tofani, com quem já conversei e sei que ele também pensa da mesma forma e se for mal entendido, Chicão, é hora de esclarecer. Paulo Sérgio, eu também peço desculpa se alguém entendeu mal o que eu falei. Eu falei num sentido figurativo, num sentido ilustrativo e até num sentido assim de brincadeira, que é o meu estilo que norteia uma palavra, o fair play. Jamais o racismo, jamais a xenofobia, jamais esse estilo de comentário ácido perpetuaram a minha carreira profissional de 33 anos, todos os dias na televisão, que eu comecei em 83. Essa palavra, ninguém pode me acusar de racismo. Pelo meu passado, pelo meu presente e pelo meu próprio futuro que vai ser. E pelo meu comportamento. Pode ser qualquer outra coisa, menos isso. Agora, se alguém se sentiu ofendido, não foi a minha intenção. A minha intenção foi deixar as noites de vocês mais agradáveis, mais divertidas, dentro daquele jornalismo com mais fair play, com mais style e menos chato. Foi essa a minha colocação. Então, eu reitero. Desculpa se alguém se sentiu ofendido. A minha intenção não foi essa e, como o Paulo Sérgio disse, essa intenção jamais seria permitida pela própria Rede Pampa de Comunicação. Então, eu estou aqui, assim, viu, cara, para colocar um ponto final nisso. Eu acho que todos Paulo já Sérgio, se manifestaram. Importante a tua presença. Todos já disseram o que pensavam. Tá, a minha posição em nome da Rede Pampa, eu estou aqui falando como vice-presidente executivo, está aqui o Chicão Tofani também se colocando, se fosse o contrário, se ele pensasse realmente aquilo que imaginava dele, ele já não estaria entre nós. Ele sabe disso. E eu acho que ele seria o primeiro a pegar o boné e ir embora. E não é o caso. O Chicão Tofani merece toda a nossa consideração, o nosso respeito, como todos aqui. Então, parabéns pela audiência do programa, essa repercussão tem muito. Disso também, né? Do sucesso que nós temos. É verdade. Né? Mas que bom, obrigada pela presença, obrigada pelos esclarecimentos também, Paulo Estou Sérgio. saindo aqui para assisti-los agora, coisa que eu faço sempre. Tá bem, obrigada, Paulo Sérgio. E por aqui nós continuamos. Vamos falar então. Vamos retomar o final de semana e começar com a morte de Fidel Castro. Várias personalidades, é claro, se manifestaram, entre elas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que Fidel Castro foi o maior de todos os latino-americanos, né? Ele morreu no sábado, em Havana, aos 90 anos. E Lula ainda, para completar, disse assim, ó, sinto sua morte como a perda de um irmão mais velho. Marne Barcelos, o que achasse de todas as manifestações? Quem se manifestou a favor dele foi o senhor Evo Morales e o senhor Nicolás Maduro. E o ex-presidente Lula. Sim, mas isso aí, sabe, um homem que matou milhares e milhares de pessoas. E a neta do Brizola, Juliana Brizola também no seu Twitter colocou a foto do Brizola com ele. Não, mas o Brizola é outro caso. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, esse cidadão, esse senhor, provecto senhor, que morreu aos 90 anos de idade, foi responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas. Ele esmagou a democracia. Ele, quando assume o poder em Cuba, não houve resistência. Aqueles que resistiram foram mortos. Ele assume o poder em Cuba com a seguinte promessa: daqui a 2 anos, mais ou menos, nós vamos fazer uma eleição e vocês terão a democracia de volta ao nosso país. Porque o ditador era o Fulgêncio Batista, o ditador antes dele. A revista Forbes publicou, algum tempo atrás, o valor
das propriedades do senhor Fidel Castro, atingindo 1 bilhão, quase 1 bilhão de dólares. Claro que ele foi um líder, é inegável que ele tenha sido um líder, mas, por favor, compará-lo a um herói, compará-lo a uma figura mítica, sinceramente, eu acho um exagero. Não é à toa que vários cubanos que moram em Miami, por exemplo, foram às ruas comemorar. Eu nunca vi uma morte ser comemorada, celebrada dessa forma, como foi a morte do Fidel Castro. Famílias... Não foi só um dia, né? Foi um dia, no sábado, festa. Depois no domingo, ele era bonzinho, festa mesmo. ele era bonzinho. Principalmente porque essas pessoas, elas não podiam voltar para Cuba, Exato, né? Então elas abandonaram casas, elas abandonaram as famílias. Muitas dos adolescentes que estavam ali comemorando não puderam conhecer alguns familiares em função exilados, dessa ditadura. né? Exilados em Miami, cubanos exilados. 1 milhão de exilados só em Miami. Festão e famílias se reencontrando. Eu assistindo aos telejornais, uma irmã que não via a outra irmã há 30 anos. Nossa. Porque ela não podia voltar a Cuba. Então, eu concordo com o Marne, se manifestar sendo um herói, sendo um mártir. E um dos mais importantes, como o que o Lula falou, sul-americanos da história, Exatamente, da humanidade. Menos, né? Bem menos. Que amizade é essa, né? Cuba decretou 9 dias de luto. Sim, tá sendo, né? O irmão do cara que é presidente, né? Daí decreta quanto ele quer. Gustavo Vitorino, como fica a situação agora, em especial com os Estados Unidos? O Donald Trump, ele, quando perguntado sobre Cuba, ele sempre fugiu da discussão e deixou bem claro que ele quer também a mão de Cuba. Ou seja, os Estados Unidos está dando a mão para Cuba, Cuba tem que dar a mão para os Estados Unidos. O que não pode é essa palhaçada que o seu Fidel Castro fez, de tão logo o presidente Barack Obama deu meia volta propondo a pacificação entre os países, a abertura dos mercados, ele dizer que não ia se abaixar para o Império Americano. Porque foi isso que o seu Fidel Castro disse tão logo o Barack Obama saiu de Cuba, onde foi tentar fechar um acordo. Para vocês verem o nível de pessoa que é esse sujeito. Ô, Vitorino, falando ainda da campanha, o Trump foi o único candidato republicano que falou em apoio à abertura a Cuba nas eleições. Aí, devido ao colégio eleitoral da Flórida, ele mudou o discurso, né? Sim, certamente. E agora já falou que vai colocar fim ao acordo com Cuba, disse hoje de manhã. Então, o que está acontecendo é simples. Cuba vai ter que tomar uma decisão sobre o seu futuro. Agora, o problema é que os cubanos estão amordaçados, eles estão anestesiados por um regime de décadas. Assino embaixo de tudo que o Marne Barcelos disse. Exatamente. Assino embaixo. E diria mais, na minha opinião, Fidel Castro foi um Hitler da esquerda. O que o Hitler foi para a direita, o Fidel Castro foi para a esquerda. Com a diferença de que, como sempre, a direita tem muito dinheiro e a esquerda é pé rapado. Então, assim, o seu Fidel Castro, na minha opinião, foi um dos piores personagens da história moderna da humanidade, porque matou e fuzilou dezenas de milhares de pessoas, de opositores. Nunca fez uma eleição livre e aberta, mente para o mundo com medicamentos cubanos que não existem, forma médicos que sequer sabem fazer um curativo, mente sobre educação, não existe essa educação que pregam em Cuba, não, lá é diferente. Vale da prostituição, é um regime totalitário, os cubanos vendem suas filhas por $30 lá. Ou seja, um país que infelizmente foi jogado nessa tragédia social por conta de um ditador oportunista que enriqueceu ele e os seus familiares. Ele tem ilhas na costa de Cuba com criação de golfinhos para os netinhos brincar. Esse é o comunista que prega e que estão defendendo e que o Lula disse que é o maior não sei o que do diabo que carregue. Olha aqui, ó, seu Fidel, o senhor já foi tarde e certamente tem gente lá em cima esperando você, ou melhor, lá embaixo. E um belíssimo país, né? Que se abriu para o turismo, recebe inúmeros turistas, milhares. Cuba tinha turistas. Ele foi oportunista, porque Cuba tinha um ditador que era um pilantra também, o Fulgêncio Batista, que era um pilantra também, associado à máfia americana. Nem reagiu. O Fulgêncio Batista, sabe, transformou Cuba num estado americano. Cabaré. E era corrupto, uma barbaridade. Aí o Fidel Castro se aproveitou, claro,
e era para derrubar o Fulgêncio Batista mesmo, porque qualquer socialista que se preze, qualquer democrata que se preze, quer um país com regras mínimas. E o seu Fulgêncio Batista fazia de Cuba, ou seja, Cuba saiu da extrema-direita, um ditador corrupto e pilantra, para a extrema-esquerda. Coitado do um povo. ditador corrupto e pilantra. Coitado do povo. Coitado do povo. Usou até hoje. Olha, o povo cubano viu o século XX passar na corrida na frente dele. Isso quer dizer que os opostos se atraem? Hoje em dia está acontecendo exatamente isso, né? Uma extrema esquerda e uma extrema direita cada vez mais presente cada vez mundo mais extrema. afora. Cada vez mais extrema. Nesse domingo nós tivemos eleições lá na França, onde a extrema-direita francesa mostrou a sua força. O Mário Barcelos acompanhou também, e eu acho que ele partilha comigo da mesma opinião. A França vai dar uma guinada à direita e uma guinada forte. A França está pagando um preço muito alto por ser um país tolerante, por ser um país aberto e que aceitou, por conta das suas colônias no norte da África, uma migração muito grande de muçulmanos. Hoje, a periferia de Paris é totalmente muçulmana. Argelinos, tunísios, marroquinos, descendentes deles, e que mantêm a religião islâmica, são muçulmanos, e alguns deles, todo mundo sabe, têm ligações obscuras com organizações terroristas. Então, a França hoje... Será que é por isso que a França ficou tão no alvo de atentados terroristas? Sim, porque é fácil na França. Na França você tem uma infraestrutura muçulmana. Lembra quando, há uns 2 ou 3 anos atrás, né, Marne? O governo francês queria proibir a burca em sala de aula, porque o professor tinha que identificar os alunos, saber quem é o aluno. O mundo desabou. Sim. Teve ação na justiça, teve juiz muçulmano se revoltando, sabe? E o prefeito de Paris? Sim, mas amarelou, claro. Não, o prefeito é muçulmano. Sim, também. Hoje a França hoje vive um dilema terrível. Tu vê, eles se abriram para os caras, mas estão sofrendo se abriram demais. Os efeitos colaterais. Foram tolerantes, foram humanistas e deu no que deu. O mal se aproveita das fragilidades do bem. Pior. E aí o que acabou acontecendo? Hoje a França é um prato para o terrorismo. Agora, anotem, todo candidato de extrema-direita ou moderado de direita na França utiliza o mesmo slogan. A França para os franceses. América para os americanos. América para os americanos. As pessoas, os países querem começar a se fechar, né? A xenofobia está chegando. Por exemplo, a Angela Merkel. A Angela Merkel vai cair. Ela está passando o diabo lá com a extrema-direita alemã. Porque a social-democracia não está conseguindo explicar como é que deixou entrar 1 milhão de imigrantes legais na Alemanha. A Alemanha hoje está uma bagunça, o sul da Alemanha. Quer saber a fortuna de Fidel Castro? Fidel Castro pode ter deixado herança de 900 milhões de dólares. Desde 1997, a Forbes diz que o ex-presidente cubano é um dos homens mais ricos do mundo. É o símbolo da esquerda. Imagina esse Minimon lá na Coreia do Norte. Se a Coreia, claro que nunca vou conseguir derrubar aquele rapazinho lá, mas a hora que derrubarem o Mignon lá da Coreia do Norte, você imagina a fortuna bilhões, que esse cara tem bilhões de dólares. Fortuna que esse cara tem espalhado por esses paraísos fiscais. Então, assim, não se iludam, cuidar dos pobres, defender os pobres, prosopopeia flácida para ninar bovinos. Agora... E o Donald Trump se aproximando da Rússia. O que quer dizer isso, Mário Barcelos? Não, mas eu gostaria antes de falar do sentido cartesiano, né, dos franceses. Os franceses partem do princípio diz o que é isso? O que significa isso? Por que isso? Né? A pergunta, esse é o sentido do controverso. Então, eles pagam por isso. Então, eles admitiram todos esses povos, todas essas pessoas, não só em função das suas colônias, mas pelo seu princípio básico cultural. Desde a Revolução Francesa, que foi calcado nos princípios cartesianos. Então, a França vai dar uma guinada para a direita. A Europa toda, a Itália está atravessando a pior fase do pós-guerra. Quando a Itália ficou destruída na Segunda Guerra Mundial, a Itália está atravessando a mesma coisa. E o Donald Trump e a Rússia. Um dia eu disse que o mundo iria ter 2 grandes aliados, Estados Unidos e Rússia, Federação Russa. As pessoas riram de mim. E por quê? Em função
da China, República Popular da China. Por quê? A China se tornou o maior gigante da Terra. E qual é o maior país da Terra em extensão territorial? Rússia. A Rússia. 17,5 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos precisam da Rússia, como a Alemanha já queria e como o Napoleão queria também no início do século retrasado. Então nós vamos ter grandes mudanças no mundo nos próximos anos, com certeza. Agora eu não apostaria minhas fichas numa amizade entre americanos e russos, não. Mas está tendo uma aproximação. Agora, se vai dar certo ou não, sim, vão dançar junto, baixar a luz, coisa e tal, vão dançar juntinho, 1, 2, 3 músicas. Mas daí a avançar, eu não sei não. Existem interesses muito difusos ali. O que os americanos querem, o Donald Trump nesse ponto está sendo estratégico, é o seguinte, é criar um contraponto ao filhote da China. Porque quem mantém a Coreia do Norte com esse tupete todo é a China. A China mantém economicamente a Coreia do Norte de pé, o armamento da Coreia do Norte, todo ele é de origem chinesa, com alguma coisa russa. Então, assim, o que os americanos querem é criar um contraponto. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, ninguém me convence de que o Donald Trump não vai, no primeiro ano de governo, tentar arrumar uma guerrinha. A máquina bélica americana está parada. A indústria bélica americana está parada. A gente está falando desde que ele foi eleito. Bom, gente, o Maradona confirmou presença no funeral do Fidel. Olha. Não. Sim, Maradona, o Lula, o pessoal do PT, do PSOL, do PCdoB, esse pessoal vai todo mundo lá. Ele é um perdigueiro. É um perdigueiro. Até porque tem uma coisa, né? A gente sabe que a identificação ideológica perdigueiro, né? É o totalitarismo. Exatamente. Atualidades@pampa.com.br. Parabéns ao vice-presidente Paulo Sérgio. Esta é uma atitude de respeito pela empresa junto ao telespectador. Voltarei a ser assíduo telespectador. Parabéns a todos. Remy Henrique de Porto Alegre. Chicão Tofani, por que 3 relógios agora? Não mais 2 relógios. Não, é que esse aqui é um relógio, é um acessório, porque esse aqui marca a entrada da técnica no mercado brasileiro há 30 anos atrás, com o Skydive. Então achei que ele fazia um approach dentro da composição. Eu só quero falar alguma coisa sobre Cuba, bem curta, como professor de história e como um cara que teve uma vez numa lua de mel em Varadero. Em Cuba existe 3 lugares: Havana para os cubanos, Bodeguita del Médio, aquelas coisas todas, e Caio Largo e Varadero para os turistas. Lá cubano não entra. Fidel Castro, um dos maiores fascínoras da história, é uma figura desprezível que eu não vou falar, mas eu só vou falar de uma figura que esteve com ele, foi o amigo dele, que eu não sei como é que vende camiseta. Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara foi o maior bandido da história. A palavra paredão veio quando ele pegou na Baía dos Porcos, na invasão de Cuba, apoiada pelos americanos na época, Fidel Castro, Fulgêncio Batista, que era parte da história, 2.000 soldados cubanos e matou. Só que Fidel Castro fez uma imagem que foi encarnada num filme com Rodrigo Santoro e Benício Del Toro, que Ernesto Che, boa pinta, ilustra a camiseta de todos os esquerdistas. É impressionante. É uma coisa horrorosa o que Che fez. Agora, acho que os Estados Unidos não deveria ter relações com Cuba. Eu também relações com Cuba. Também acho. Cuba tem que pagar o mal que fez para a humanidade, a Guerra Fria, que pouca gente esquece. O mundo ficou quase numa guerra nuclear nos anos 60, porque Cuba permitiu que a União Soviética instalasse mísseis antibalísticos em Cuba apontado para Miami. Eu acho que Trump tem razão, como sempre tem razão Trump. Olha, é uma brincadeira, gente, de um telespectador através do nosso e-mail. Ilustre bancada, vocês se deram conta de que esse genocida Fidel passou toda a sua existência combatendo o capitalismo e morreu na Black Friday? José Costa. Justamente dar uma relaxada. E aqui o Carlos Eduardo está falando. Eu não sei se vocês querem continuar falando sobre Cuba, sobre Fidel Castro, ou podemos mudar o assunto. Eu queria só falar de um cara que está xingando todo mundo aqui. Ele só livrou a cara da Carla e do Marne. Está falando todo mundo. Seu Luiz, a sua mensagem realmente é muito mal educada, portanto eu não vou ler a sua mensagem. Mas eu queria dar um recado ao senhor. Quando o senhor escrever mensagem, principalmente mal educada, tente escrever em português.
Obrigado. E corretamente. Em português. Olha aqui, ó. Então, vamos passar então para outro evento do final de semana que está for... muito alta hoje. Pois é, eu tô achando que essa cadeira aqui deu um upgrade. Eu fiquei semi-enano. Depois amanhã a gente traz uma almofadinha pra ti também, tá, Marne Barcelos? Daí não precisa? Não, então tu pega aqui o do nosso amigo aqui, Gustavo Vitorino, que tá com duas. Sobre o jogo do Internacional ontem. Da Inter! Respirinho, né? Ele ganhou, respirou no final. Hoje é decisivo, hein? Verdade. Comemoração dos colorados, mas no meio do jogo apareceu um tal de um drone, que depois eu vou ler o e-mail de um telespectador, que fala exatamente como é que é o drone, que ele conhece drone, que tem 3D, tem isso, tem aquilo, mas depois eu vou ler. Primeiro a gente vai tratar do caso. Bom, enfim, apareceu o tal do drone, e esse drone trazia, né, um fantasminha, né, representando a Série B, a segunda divisão. Pintado em vermelho. Os colorados ficaram muito revoltados, só que se cederam. E aí, como diz o delegado, não foi uma reação extra, foi uma reação criminosa. Acharam que esse drone tinha saído de uma determinada casa, foram até a casa, acabaram, depredaram carro, a casa, ameaçaram, tinha uma criança pequena dentro da casa, um casal, né? Então, quer dizer, foram muito além do que poderia. Essa história dessa grenalização que a gente tem, dessa paixão desenfreada pelo time, essa história não pode continuar do jeito que está. O delegado já disse que esses responsáveis, eles vão responder por vários crimes, não só um, mas vários crimes. Eles estão investigando e não deram nome, nem nada parecido. Mas eu queria saber a opinião da bancada a respeito do jogo do Colorado, se tem ou se não tem chance o Colorado, e também a respeito desse incidente que aconteceu na tarde desse domingo, Marcos. A chance do Internacional é o Vitória perder o jogo hoje lá pro Curitiba. Mas por quê? Tem só do negativo de gols, né? Porque agora o Inter não depende só dele, é uma combinação. Pra que o Inter vai ganhar do Fluminense, eu não tenho dúvida, porque o Fluminense está caindo pelas tabelas. E, aliás, não vão jogar no Maracanã, né? Parece que vão jogar num estádiozinho qualquer. O jogo estava marcado, foi remarcado para o Maracanã. Não, mas nem pode ser estádiozinho agora à tarde o jogo estava remarcado para o Maracanã. Mas no final da tarde a notícia era diferente. Eu vou até procurar aqui. Agora, só existe uma coisa que pode levantar o Internacional. É a vontade. É aquilo que eu falo sempre do Espinosa aqui, a essência do homem é a vontade. Se o time tiver força, se o time acreditar como acreditou ontem, mesmo jogando mal, ele ganha o jogo do Fluminense. E se toda a torcida colorada, colorados como eu, colorados, como a dona Cris, que assume que é colorada eu e também. tal. Também outra lá. Então as mulheres assumiram, né? A dona Carla não assume. Eu sou gremista. Bom, então a senhora assume que é gremista. Eu sou super gremista. O doutor Vitorino não assume, né? Que é nada, ele fica... Ele é neutro. Ele é fluminense. Então, eu quero dizer para vocês, se o time acreditar, se a torcida hoje mentalizar, o Coritiba vai ganhar do Vitória. O Vitória não tem time para isso e tal. Aí o Internacional fica igual. Ganhamos do Fluminense, olha minha cabeceira. E o outro, ele empata o último jogo, o Vitória, e nós não cairemos, né? Porque tá terrível essa gozação dos gremistas, né? Agora, eu vou dizer, Papai Noel entrar aqui. Tá chegando o final do ano. 1.200. Olha, só que o Papai Noel tá vazio, outra coisa. Mas o campeonato só acaba quando termina. Se tem uma chance de respiro, mas vamos nos grudar, né? Sangue no olho. Mas eu quero falar uma coisa, eu quero concordar piamente com o que o Marne está dizendo. O que falta é vontade, e se tiverem vontade, tudo pode mudar. E Marne, quem teve vontade ontem foi o Valdívia. Foi, aquele Que jogada, que golaço. O Mano Menezes, que é o técnico do Cruzeiro, aplaudiu o golaço do Valdívia. Talvez o gol mais bonito da carreira dele e talvez o gol mais importante, aquele que deu respiro do Inter para não cair. E vocês falando, né, em vontade dos jogadores, eu acredito que a entrevista que o Danilo, o nosso goleiro, deu logo disse um palavrão no ar que fiquei meio com vergonha, fiquei vermelho ali, viu? Mas ele falou muitas coisas e dentre as coisas que ele falou foi que
o time do Inter precisava de jogadores homens, na qual os guris, os meninos, deveriam deixar de existir, né? Que eles deveriam virar homens para jogar e colocar a vontade deles dentro de campo. E eu acredito que isso deu um resultado. Eu acredito que eles jogaram com mais garra e com mais vontade. Eu acho que foi bem positiva essa manifestação do Danilo. E eu, meu Deus, sofri até os últimos instantes e chorei, me emocionei com todos os jogadores. Foi ótimo esse jogo. Aliás, existe uma velha frase que diz o seguinte: o melhor momento de fazer as coisas é quando você decide fazê-las. Aquilo que eu falo da vontade. Você decide, não, porque você fica pensando, será que eu faço, será que eu não faço e tal. Então, o melhor momento é quando você decide, eu vou me atirar e vou fazer, seja o que Deus quiser. E o Palmeiras campeão brasileiro, né? A informação do drone. Campeão brasileiro e o Palmeiras que há uns anos atrás estava atolado em dívidas. Palmeiras caiu também. De mal a pior, caiu para E quem é que derrubou ele para a segunda divisão? Quem? Não me lembro. Quem era o treinador campeão do mundo? Celso... Não. O Filipão? O Filipão era o treinador. Viu que o time ia cair, foi embora, o time, segunda divisão. E o Palmeiras é um exemplo aí. O time andava mal. As finanças do Palmeiras estavam terríveis e o Palmeiras conseguiu se reerguer com uma boa administração, com uma boa gestão, com boas contratações e valorizando as categorias de base. Palmeiras é campeão brasileiro 2016. Antecipadamente, né? Uma rodada. Olha aqui, eu gostaria então de dar as informações do drone, né? Do nosso telespectador que entende tudo de drone. Boa noite. Gostaria de passar algumas informações sobre o drone do Beira-Rio, pois sou modelista e aeromodelista e conhecedor de drones. O modelo que foi até o Beira-Rio é um Phantom 3, modelo Standard, fabricado pela empresa DJI da China. Complexo, possui GPS, câmera HD, com link de vídeo e alcance até 3 quilômetros. Ele voa por FPV, usando óculos apropriados e comando Go to Home, que faz esse drone voltar para o local de onde decolou. Com certeza que para fazer o voo até o Beira-Rio foi usado o FPV, ou seja, um voo como se estivesse a bordo do drone, né? Como se tivesse a pessoa a bordo do drone. Voo virtual, Um comando em terceira pessoa. Parabéns pelo programa, Mário Lima. E Carla, depois, né, da depredação dessa casa desse moço do Cássio Moura, professor universitário de física. Isso. Os torcedores colorados resolveram fazer uma vaquinha na internet para poder arrecadar dinheiro para ajudar, né, reformar, reconstruir tudo que foi depredado pelos outros torcedores. E aí eles querem fazer essa vaquinha para arrecadar R$5.000. Então, chamando do movimento Solidariedade Colorada, né? Porque os caras que fizeram isso são vândalos, não são colorados, não são torcedores, são vândalos, né? O cara que fez... Agora, teve um idiota que começou tudo isso, porque teve um babaca que ficou dizendo, não, é dali, foi dali, coisa é verdade. Como é que eles vão fazer isso se eles não têm certeza? Esse imbecil é que começou tudo isso. Então, quando você provoca uma turba, você perde o controle. Perde o controle. Ele ficou gritando, é dali, é dali, é dali, é dali. Pô, cara, e a massa vai, né? E a massa foi. Quer dizer, esse babaca é que é o responsável. A vaquinha, só para deixar bem claro, ela vai até o dia 10 de dezembro e o Inter também disse que não vai indenizar Cássio Moura, esse que foi, então, prejudicado com essa depredação. É que o Inter está mais preocupado agora com outra situação, porque o drone entrou na súmula. O juiz botou na súmula. E agora o Inter pode ser prejudicado pelo drone, né? Prejudicado judicialmente. Eu quero falar a respeito desse vandalismo, dessa coisa que ultrapassa limites e ultrapassa qualquer partida de futebol, paixão, torcida pelo esporte. Imagina a cena. Os caras estão invadindo aquela residência, tem um homem com uma bermuda do Internacional, uma mulher com um bebê de 10 meses. Ela diz para ele assim, ela entregou uma faca para o marido e disse, eu vou subir e vou ficar lá em cima com a bebê. E o marido ali embaixo com uma faca, porque não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia nessas alturas o que ia acontecer. E aí ela foi para a sacada
da casa, não sei se vocês viram isso, e ela dizia, calma, nós somos colorados, não façam isso, com o bebê no colo. Nisso, um dos vândalos, dos agressores, enfim, pega um tijolo e joga nela, que com um bebê no colo consegue se esquivar. Não, gente, sabe, não. Tem aqui um telespectador que chega a falar... Terror, isso. Tem um telespectador aqui no atualidades@pampa.com.br que chega a falar exatamente isso. Quando acontece esse tipo de situação, a gente tem certeza de que as pessoas têm que estar armadas dentro de casa. Pois é, eu fico imaginando, se esse sujeito tem uma arma em casa, ele dá dois tiros para cima. Ou dá dois tiros para cima. Dá dois tiros para cima, os valentões correm, porque isso é turba. Turba normalmente é dominada por covarde. Claro, que não consegue fazer nada sozinho, é só em grupo, né? Aí você grupa, ajuda 10, 20, 30 contra 1, 2, aí você fica valente. A personalidade de grupinho. Mas o líder da turba é sempre um covarde. É sempre um amarelão, é aquele que tem medo sozinho, que se chegar perto dele é a mamãe, eu quero a mamãe, eu ligar pro paizinho. Então, assim, se esse cidadão tem uma arma em casa, ele ia dar um tiro para cima e dizer, não vem. Se viesse, nós teríamos uma tragédia. Aí eu pergunto aos senhores, coloquem-se vocês na situação desse cidadão. Tem a casa dele invadida com a mulher, com um bebê de 10 meses no colo, por um bando de idiotas, possivelmente bêbados, algum talvez até drogado, não se sabe. Sim, mas porque um babaca gritou, é dali. Da onde que tiraram isso? Da onde que alguém tirou isso? Qual é a prova que tem? De onde que tiraram que esse cidadão... Ele estava com a bermuda do Internacional. Estava ouvindo o jogo em casa. Quer dizer, sabe, quem começou isso tinha que ser identificado e entregue para a polícia. Porque é um absurdo o que fizeram. Dona Carla, a invasão... Diga, Chico. Eu vou dizer só uma frase agora. Se houver o amanhã, é um livro de Sidney Sheldon. Eu conheci Sidney Sheldon quando ele esteve numa fila do livro e ficou na fila do Will Gato Pardo. E tive o privilégio de gravar com ele como intérprete. O Internacional não tem o amanhã. O Internacional terminou o amanhã. O amanhã do Internacional é a Série B e a direção do Internacional é um péssimo exemplo. Não teve a grandeza de uma direção. Deveria indenizar esse cidadão que foi injustamente depredado do seu patrimônio, fisicamente agredido pela torcida do Internacional. Não interessa ser Vando, ser Colorado, não. Não é a torcida do Boca Juniors que estava lá, e nem a do Grêmio, e nem a do Real Madrid ou Barcelona, sequer. Era do Internacional. O Internacional tinha que ter a responsabilidade. E para o cidadão que está em casa, o Vitória pode perder hoje, não interessa. Ele ganha domingo, o Sport ganha. Conheço a Ilha do Retiro, em Recife. Morei já lá 4 meses em Recife. É a maior bomboneira do Nordeste. O Internacional pode ganhar desse Fluminense, em Cariacica, Maracanã, ou na beira da praia, que pouco importa. No saldo de gol, o Internacional foi para B. E é lá o lugar do Internacional. E outra coisa, não critica o drone. Não se critica o drone. Porque quando o Grêmio caiu, no Olímpico, na época, não tinha drone. Era aviãozinho. Um aviãozinho rolou. Mas o aviãozinho rolou, o aviãozinho passava no Beira-Rio. Do Grêmio que foi para a segunda divisão. Então chegou a vez do drone. Só mudou a tecnologia. Eu achei graça isso aí. Eu também. Mas graça... É que vai para a súmula. Mesmo e notícia boa eu tenho agora para você. Atenção, você que quer realizar a viagem dos seus sonhos e com a melhor agência de viagens, a Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter, além de participar de emocionantes shows no Sea Road. Adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. E agora a Tia Yara vai fazer um convite especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara.
Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tia Yara Turismo proporciona para você e para a sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 51, prefixo 3332-6935. Não perca essa oportunidade. Carla, vamos então, diga, hoje Cris começou Bart. o julgamento do caso Ioki. Começou e parou, né? Verdade. Teve discussão entre o advogado e o promotor. E o caso Ioki, a audiência foi suspensa. Começa o julgamento da Elise Matsunaga, que é acusada de esquartejar, matar, esquartejar, colocar numa mala e colocar numa mala. Um caso que ficou famosíssimo em 2012 e, inclusive, uma testemunha confirma que ela comprou uma serra elétrica dias antes e tal, mas o julgamento parou no... Agora, esse japonês, o japonesinho, o Matsunaga, herdeiro de uma das grandes fortunas de São Paulo, gostava de mulher de programa. Ah, gostava. E ela ficou com ciúmes, né? Não, ela já era moça de programa. Ela era enfermeira e tinha graduação em ciências jurídicas e sociais. Não tinha carteirinha da AB. Então, ela botou a fotografia dela, etc. Ele foi lá e começaram a sair. Anos saíram, era fixa dele, saíram, vamos casar, vamos morar junto e tal, bababá. Aí foram morar juntos, começaram a brigar, discutir, discussão pra cá, discussão pra lá. Ele arrumou uma namorada. Ela contrata um detetive particular. Aí voltaram. Isso. Ele prometeu que ele ia melhorar. O detetive particular trouxe imagens, fotografias e tal. E ela começou a planejar o seu assassinato. Ela deu um tiro na têmpora, ele cai morto. E a grande discussão é saber se, quando ela cerrou, ele ainda estava vivo. Verdade. A grande discussão. Ela disse que foi legítima defesa, que ele foi pra cima dela e tal. É o que ela fala, né? Aí é o seguinte, ele procurou, né, esse ocaso da vida dele, porque, sabe, não é aquilo que o homem aspira, né? O homem tem que ter uma personalidade. Se ele casou com a mulher, que era prostituta, vamos respeitá-la. Vamos respeitá-la. A esposa respeitá-la, ele continuou no mesmo caminho. Ele não deveria ter casado com ela nunca. Esse foi o grande erro dele. Ele casou com a prostituta, assuma, que o passado não interessa. Tudo a partir de agora. Tudo bem. Agora, assume e continua frequentando outras prostitutas em São Paulo, acabou dessa forma. Essa mulher, ela tem algum problema seríssimo, é um desvio de conduta, de personalidade, por quê? A frieza de serrar uma pessoa, colocar em 3 malas, descer no elevador, que as imagens mostraram, e atirar os restos mortais do japonês no lugar, a família está horrorizada. A criança foi viver, ela não conhece a criança. Desde que ela foi presa e não vai ver mais a criança. E hoje, quando ela chegou no tribunal, enquanto lia o conselho da sentença, da peça, né, judicial, ela chorava o tempo inteiro, com lencinho, chorando o tempo inteiro. Agora não adianta, né, querida? Agora já era. Agora, o assunto importante da semana são as votações no nosso Congresso Nacional a partir desta terça-feira. Vai entrar em votação o projeto de lei contra os crimes contra a corrupção, né? E o relator é o Onyx Lorenzoni, que nem sabe se vai continuar ou se não vai continuar como relator, né? E ele ainda elogiou a ação do governo e da cúpula do Congresso, que rechaçaram, nesse momento, qualquer tentativa de anistia ao crime de Caixa 2, mas aponta que outras ações podem ainda surgir durante a votação. O nosso especialista, a nossa estrela, entrevistou o Onyx Lorenzoni hoje no seu programa, na Rádio Pampa. Às 15 horas. Às 15 não, 17. O tom mais forte da discussão amanhã vai envolver os aditivos. Tem uma série de aditivos, uma série de emendas ao projeto que podem deformar o projeto. O deputado Onyx Lorenzoni, que é o relator da matéria, conversou comigo longamente hoje no Pampa na Tarde, lá na Rádio Pampa, e ele disse que tem certeza de que será muito grande o número de emendas, de propostas e de alterações. A principal delas diz respeito à possibilidade de se imputar a um magistrado e a um promotor a improbidade administrativa.
É como se o Lula pudesse hoje ingressar contra o juiz Sérgio Moro. O que o deputado... E faria. Claro, se pudesse. Certamente. E faria se pudesse. Mas já ingressou com representação. Eu sei, mas se pudesse aqui na nossa justiça fazer isso, ele faria. Pediu a prisão do juiz. Já entrou no Conselho Nacional de Justiça. Qualquer possibilidade de colocar em prática. Já entrou no Conselho Nacional de Justiça, já tentou tudo. Bom, o que acontece? A posição do deputado Onyx Lorenzoni é a seguinte, e me parece bem coerente. Ele disse, olha, a questão não é separar os juízes e os promotores. O problema todo está no fato de que não se pode criar um processo de revanchismo. E introduzir esse dispositivo na lei anticorrupção seria um processo de revanchismo do legislativo contra o judiciário. Estão nos processando? Então então a gente também vai poder processar vocês. Pô, não é assim. Não é assim. Existe uma hierarquia de valores que precisa ser respeitada. Quando se fala na responsabilidade do cargo, se fala, acima de tudo, na possibilidade de se criar imputabilidade através de leis que impeçam o avanço da corrupção, mas não façam com isso uma arma que possa disparar tiro pela culatra. Então, toda vez que um magistrado condenar um corrupto, ele vai estar sujeito a ser processado. Toda vez que um promotor abrir um processo, assinar um processo contra um corrupto, entrar na justiça contra um corrupto, ele vai poder ser processado pelo corrupto? Não. E essa é a posição do deputado Onyx Lorenzoni. Eu tenho uma posição um pouco diferente da dele. Eu acho que deve haver, sim, um princípio da responsabilização do agente público. Só que, nas leis brasileiras, nos diplomas legais brasileiros, o agente público ele é inimputável no exercício das suas funções. Então, por exemplo, se o Chicão Tofani sofre qualquer tipo de multa injusta por parte de um azulzinho da IPTC, o Chicão não pode processar o azulzinho, o Chicão tem que processar a IPTC. O Marne Barcelos recebe uma multa injusta de um fiscal da Receita Federal. O Marne Barcelos não vai processar o fiscal, ele vai processar o governo brasileiro. Então, assim, essa inimputabilidade está prevista na lei. Não pode uma emenda numa lei extravagante como a lei anticorrupção alterar isso. Então, eu entendo que, embora seja contra, eu acho que introduzir isso seria inconstitucional. Só que o PDT, agora à tarde, já confirmou, o líder do PDT na Câmara já confirmou que vai apresentar, sim, esse aditivo amanhã, tornando também os juízes e os promotores imputáveis. Eu confesso a vocês que é um tema muito polêmico. E talvez nós não tenhamos a votação final amanhã por uma série de questões de ordem que os partidos estão se propondo a levantar. Eles vão obstruir a votação para discutir isso com mais profundidade. Porque certamente no judiciário vai cair como revanche, certamente para parte da população, e entre os quais eu me incluía, vai cair como uma medida justa. Mas eu confesso a vocês, diante dos argumentos que eu ouvi do deputado hoje e diante do cenário que nós temos, eu confesso a vocês que hoje eu quero avaliar melhor a situação. Eu concordo com o Onyx Lorenzoni. E acho que grande parte... Não é o momento. O momento é o projeto de lei anticorrupção. Depois se discute isso, se é o caso ou não. Mas que parece que é um revanchismo, sim. Tá já evidente, que vocês estão fazendo isso, nós também vamos como se eles fossem inocentes. É que tem um aspecto importante a considerar aí. É que todo mundo está olhando essa lei anticorrupção com foco na Lava Jato. E essa lei é uma lei, ela vai fazer parte dos diplomas legais do país. A Lava Jato termina daqui a pouco. Bom, mas é uma lei boa. E aí como é que fica? É que nem a do ficha limpa, ficha suja. Sim, eu entendo, Carla, mas o que eu quero pensar é o seguinte, tudo bem, nem todos os juízes são Sérgio Moro. Tudo bem, mas não existe nenhuma responsabilização são o seu Dallagnol e a equipe dele. Para os juízes que cometem algum... Tem qual? Ser aposentado e ir para casa ganhando 30 mil. Bom, essa lei tem que mudar, então. Só que não agora, não nesse momento. A propósito disso, e também... do caso esse que envolve lá Brasília, Michel Temer, né, a saída de Gedel Vieira Lima e também de Marcelo Calero, o PSOL protocolou na tarde dessa segunda-feira na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra Michel Temer, sob o argumento de que o presidente cometeu crime de responsabilidade no caso, então, que resultou na saída dos dois ministros. Eu conversei com a ex-deputada e candidata a prefeitura de Porto Alegre, Luciana Genro, hoje à tarde no meu programa também, a gente bateu um longo papo e ela disse
ela foi, digamos assim, ela foi estratégica na abordagem. Porque existem alguns preceitos sobre a ética do presidente da República que precisam ser cumpridos. Então, assim, eu acho que o seu Michel Temer errou. Ele não podia ter defendido o Gedel. Não podia. Isso é... Mas parece que a conversa foi bem informal, mas eu acho que o erro não é suficientemente grande que justifique o impeachment. Mas a intenção do pessoal é fazer o seguinte: sabe como é que funciona a Câmara dos Deputados? É assim, você entra com um projeto, entra com uma proposta, entra com um pedido. Alguém recebe, protocola e vai para o presidente. E fica lá. O que vai acontecer? Na minha opinião, esse pedido de impeachment, ele não vai andar, ele vai ficar parado lá esperando o momento oportuno. Porque o impeachment da dona Dilma Rousseff, por exemplo, foi pedido anos atrás. Anos. E quantos impeachments, né? Quantos pedidos tinham na fila? Esse pedido do impeachment do seu Michel Temer certamente vai ficar arquivado. Agora, conhecendo PSOL, PCdoB e PT, até o final do governo Michel Temer deve ter mais uns 10. Mais uns 10. Como no Fernando Henrique, quantos teve no Fernando Henrique? Lembrando do ex-presidente da Câmara, né, que foi saído, Eduardo Cunha. Uma senhora tá alta hoje. Viu só? Eduardo Cunha, uma das testemunhas de Eduardo Cunha é o ex-presidente Lula, né? E já está marcado o interrogatório dele para as 17h30 dessa quarta-feira lá em São Bernardo do Campo, né? Ele vai fazer uma videoconferência. Vai ser o primeiro depoimento de Lula a Moro e meio às discussões frequentes entre os advogados do petista e o juiz em audiências na semana passada. Na condição de testemunha, o ex-presidente não pode ficar em silêncio. O pecuarista José Carlos Bunlai também será ouvido no mesmo dia. Essa é a única audiência que está prevista para a semana, né? Relacionado ao processo contra Cunha. E aqui no sul.com.br também tem uma outra notícia a respeito disso, dizendo que Sérgio Moro veta metade das questões feitas, das perguntas feitas pela defesa de Cunha a Temer. Porque Temer também é uma testemunha de Cunha. Também. Bom, também. Só que assim, o Cunha, ele pegou pesado contra o Temer, porque ele se considerou traído. Contra o Lula, tem algumas perguntas ácidas ali, enfim, mas a relação do Lula, a relação do PT com o Eduardo Cunha nunca foi próxima. A relação do Eduardo Cunha dentro do PMDB, o poder do Eduardo Cunha dentro do PMDB é que passou a ser questionado. E o Eduardo Cunha se considera traído. Então, assim, ele está atirando. Ele vai atirar, a defesa dele vai atirar. Só que o juiz Sérgio Moro entendeu que muitas das perguntas não pertenciam ao processo, não pertenciam à discussão envolvendo o ato delituoso, a materialidade do processo. Então eliminou. Só que ele eliminou muitas perguntas também feitas ao Lula, viu? Algumas perguntas de caráter ideológico, algumas perguntas sem... Ele limou também. Ele também eliminou. O juiz Sérgio Moro está sendo muito criterioso. A sensação que eu tenho é de que quando ele sentenciar esses processos, eles serão tão bem fundamentados que vai ser um trabalho para o TRF4 aqui reverter qualquer coisa. Não vai ter jeito. Dona Carla, as pessoas têm reclamado muito que eu nunca mais falei em um filme. Eu tive a oportunidade de assistir 2 filmes no final de semana. Eu só quero, em 30 segundos, falar de um filme que eu assisti chamado Bom Dia Tristeza. Esse filme é calcado numa obra, o livro eu já havia lido, da Françoise Sagan, que foi uma grande escritora francesa, fez diversos romances, diversos livros. Ela trata a história, é uma história de um homem tremendamente mulherengo, que anda com a filha para cima e para baixo e tal, arruma hoje uma namorada, 2 namoradas, 3 namoradas e essa coisa toda. E entre os atores, o David Niven, que era um ator britânico, que fez grande sucesso no filme A Volta ao Mundo em 80 Dias, e a Deborah Kerr, que fez Um Passo da Eternidade e que se imortalizou naquele beijo com Burt Lancaster numa praia e que foi considerado o beijo mais memorável do cinema naquela oportunidade. Esse filme trata dessa história e mostra a então jovem atriz Jeanne Seberg, que fez a primeira atriz a fazer Joana d'Arc com grande expressão no cinema com apenas 18 anos de idade. Mas eu me refiro a esse filme pela beleza dos seus diálogos, pela vista da Riviera Francesa, aqueles locais maravilhosos da França. O Chicão já esteve lá, conhece bem a Riviera Francesa, a Côte d'Azur, e principalmente por essa atriz,
que aos 40 anos de idade, morando na França, ela foi assassinada por movimentos políticos. Até o presente momento, ela, que era uma das mulheres mais lindas do cinema americano, Jeanne Seberg, até hoje ninguém sabe quem matou essa grande atriz americana que foi para o esquecimento, né? Porque ninguém mais lembra da Jeanne Seberg, a Joana Dark, e neste filme Bom Dia, Tristeza. Vocês devem conhecer a música chamada Bom Dia, Tristeza, Bonjour, Tristeza. E o prefeito do Rio de Janeiro, que tinha sancionado a lei que proibia o uso do Uber, né, o funcionamento do Uber no Rio de Janeiro, essa sanção tinha sido foi publicada no Diário Oficial de hoje, pela manhã, mas a Justiça já deu uma liminar que garante o funcionamento do Uber no Rio de Janeiro. A Justiça, então, concedeu essa liminar no início da noite dessa segunda-feira e o Uber no Rio de Janeiro, por enquanto, está liberado. A decisão é da 17ª Câmara Civil e garante atividades do serviço e ainda determina a multa de 50 mil em caso de descumprimento. Agora é a hora delícia do programa, a melhor de todas. É a hora da devassa, é claro. A devassa pra gente dar uma relaxada, né, Gustavo Vitorino? E o Gustavo é o dono da frase de... Semana passada eu tive lá. É sério? Qual foi a escolha? É a ruiva? A de sempre. É a ruiva. A de sempre. É a de sempre. É a ruiva, o pessoal lá já sabe. Então, assim, vamos combinar o seguinte, ó. A gente vai fazer hoje... pelo e-mail, atualidades@pampa.com.br, porque é o Gustavo aqui que vai falar a frase, e aí fica mais fácil de eu controlar através do e-mail. Então, a frase é... branca, vírgula, preta ou ruiva, vírgula, devassa é sempre um sucesso. Repete. Branca, preta ou ruiva, vírgula, devassa é sempre um sucesso. Olha que frase, hein? Bota todas as vírgulas, não vai valer, hein? Porque a gente vai branca, ficar de olho. Vírgula, preta ou ruiva, vírgula, devassa é sempre um sucesso. Gente, que frase nada a ver essa. Eu fico admirando as frases que vocês bolam pro devassa. Gente, não, e é assim, ó. Eu não tenho capacidade para bolar. Eu olho, assim, um dia eu tiver que bolar uma frase para devassa. Tá, então amanhã tu faz a frase. Olha lá, daí o Chicão já tomba. Não, eu fazia uma frase assim, ó. Devassa forever. Muito bem. É que eu é charme, é outro estilo. A mulher o Vitória já tá jogando. Tá inebriada. E contigo a mulher que é corrida. Olha que gol do Vitória. Marinho abre o... Isso aqui são os nossos telespectadores. O André, gol do Vitória, 1-0. Argel, meu amigo, comprou um Porsche cinza. Meu amigo Argel também, a Tati, mulher dele, eu adoro, minha amigona. Grande cara o Argel, um casal maravilhoso, merece sucesso. Mas não tá acontecendo agora. Perde aí, Vitória. Olha, eu acho que vamos conferir. Branca, preta ou ruiva. Devassa sempre sucesso? Isso. Quem ganhou foi a Perla Lopes, nossa telespectadora assídua, que adora as gurias, viu? Ela manda alguns e-mails dizendo, que poucas gurias, e vocês duas? Tá. Obrigada. Vocês são as gurias, né? Quem são as outras gurias do programa? Não sei. Agora acabou, gente. Não mande mais e-mail, porque não adianta. A Perla é a vencedora de hoje. Dona Carla, eu estou com uma pesquisa aqui que mostra que 64,9% da economia nacional pertence a 5 estados. São Paulo continua sendo o motor da economia brasileira, respondendo por 1/3 do PIB do país, com 32,2%. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 11,5%. Quer dizer, 1/3 de São Paulo tem o Rio de Janeiro. Minas Gerais aparece na terceira posição, com 8,9%. Em relação a 2013, a única troca de posição entre os 10 maiores estados ocorreu entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. O Rio Grande do Sul está na frente do Paraná. O Paraná tinha avançado e agora o Rio Grande do Sul retoma o seu lugar em quarto lugar. O Rio Grande do Sul tem 6,2% e o Paraná tem 6% da economia nacional. Alguns estados brasileiros têm menos 0%, né? O que nós temos que sustentar, no Sudeste, o Rio Grande do Sul, todos nós sustentamos aqueles estados que são deficitários. Então, por mais que se fale, o São Paulo é o motor do Brasil, né? Mas todas as reuniões... esse é um dado que engana muito, sabe por quê, Mário? Tudo se chama per capita.
Por exemplo, a Suíça, ela tem um PIB e uma economia bem menor que a China, mas o per capita, tudo que a Suíça é rico. No per capita, Santa Catarina é top. Mais do que o Rio Grande do Sul, disparado. Não, mas isso aqui é o geral, né? Mas divide por muita gente, dá o quê? Dá um sanduíche para cada um. Não, mas isso é uma pesquisa feita... Sanduíche para cada um. Mas a Cris riu. O sorriso da Cris é considerado o sorriso mais bonito que tem na televisão. Manuel Barrios. Olha, tem na Padre Chaves. Olha só. Beijo, nosso telespectador. Beijo. A gente está falando dos deficitários, disso que vocês falaram. A gente pode falar de tudo do Nordeste, menos que eles não sabem se unir atrás de dinheiro. Os 9 governadores do Nordeste deram início nesse final de semana a uma pressão sobre o governo federal. Eles querem que a regra estabelecida para a participação dos estados na repatriação dos recursos não seja cobrada deles. Ou seja, eles querem que o Brasil todo cumpra as regras, mas os estados do Nordeste não. Eles alegam que já cumpriram com a sua parte, já fizeram os cortes de despesas e já estão adaptados à lei. Na verdade, o que o Nordeste quer, mais uma vez, é o de sempre. Dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Os estados nordestinos não acabam com a seca porque é uma indústria que despeja milhões no Nordeste brasileiro. Uma região que é beneficiada pela divisão geopolítica do nosso país, onde concentra pequenos estados que têm uma representação significativa em Brasília e que unidos se tornam imbatíveis. Eu disse uma vez aqui que nós somos governados pelos nordestinos e acho que isso vai ficar provado agora. Os governadores, os estados nordestinos, 9 no total, encaminharam uma proposta acompanhada subliminarmente de uma ameaça, ou seja, se o governo federal não repassar esses recursos em condições diferenciadas para os estados do Nordeste, eles certamente não permitirão que os seus parlamentares votem projetos do governo. Carla, ficou evidente. Sabe onde é que o Vitorino tem razão? No Drops, que eu sou diferente do Vitorino. O Vitorino é aquela, papai, eu pum. Os estados do Sul tem tudo complexo de inferioridade. O Rio Grande do Sul é um argentino que deu errado. Paraná é quer ser São Paulo e deu errado. Só Santa Catarina existe. Então nós não temos união aqui. E os estados nordestinos não. Eles jogam pela região. Entende? Então o Nordeste é o futuro. A Grandelli não saiu daqui, não foi para Ceará. Hoje tu vai no Ceará, eu estive em Fortaleza. Fortaleza é uma mega cidade. Você vai para Paris com voo da Air France direto. Recife nem se fala. Recife é uma megalópolis em termos de empreendimento. Mas é violenta, né? Nós Recife aqui, em violência nós ganhamos. A gente está em primeiro. O que nós ganhamos aqui é mulher bonita. É o lugar que tem mais mulher bonita. Eu sei por que você fala isso pouco. Também, pelo menos essa é um ponto positivo. Eu sei por que você fala pouco, porque você não está passando a informação completa. Não, querido, eu sou monossilábico. Não. Eu aprendi no marketing, quem fala muito, fala errado. Você não está passando a informação completa. Esses estados que têm grandes cidades, todos eles são deficitários. O senhor entra lá no Ministério da Fazenda, olha lá o repasse de recursos. Só existe 7 estados brasileiros superavitários. 7 estados brasileiros superavitários. Todos os demais são deficitários, ou seja, recebem mais dinheiro de Brasília do que arrecadam de tributos e mandam para Brasília. A gente acaba sustentando Não tem nenhum estado do norte e nordeste superavitário. Todos são deficitários. Alguns chegam a receber 2, 3 vezes o que arrecada. O Rio Grande do Sul recebe menos de 1/3 do que arrecada. Então, assim, é fácil ter cidade engraçadinha, na beira da praia, com Bolsa Família pintadinha de branco na pracinha. Não mas tá eles tudo bem. têm turismo. Não tá tudo bem, não tem turismo. As empresas vão tudo para lá, não tem turismo, não vem nada para cá. Mas eles têm mais beleza natural. Mas eles têm mais beleza natural, nós temos Só que eles têm mais que a gente é beleza natural, mas sequer sabem tirar proveito disso. Não sabe tirar? O Rio Grande do Sul tem muitas belezas naturais. Agora, o brasileiro tem uma ideia de que turismo é só ir para praia. É só ir para praia, exatamente. Não, mas é que fica difícil, né? Olha o Vale dos Vinhedos, olha a nossa serra e mas nós vamos vender a serra para os europeus? O Gramado está aí para nos mostrar que quando é bem administrado e quando tem gestão e quando se investe em turismo, realmente o turismo ele chega até a cidade. Só não pode vender um prato de massa a R$80. Isso é verdade. É que Gramado... Punta del Este, Gramado. Não, é que Gramado não é para os gaúchos. Tem muito nordestino que
E vem passar férias em Gramado. Sai da praia e vem pra Gramado. Vem esperando muito frio, né? Parabéns a essa fantástica bancada. Qual a opinião de você sobre essa possível recontagem de votos nos Estados Unidos? Abraços, Antônio Rocha do Bonfim. O próprio Donald Trump hoje disse que está desconfiado de que essa contagem individual de votos que deu vitória que foi roubado. Ele diz, ela está dizendo que houve fraude, eu também estou dizendo que houve fraude. Então, eu acho que a partir do momento que levanta aí a lebre, aí tem que conferir mesmo. É que lá tem uma coisa, né? Lá tem o voto físico, né? Dá para recontar, né? Aqui, né? Aqui foi. Aqui foi. Passou o pacote de dados, foi. Não acabou. Não tem como recontar. E, Carla, queria falar sobre saúde, que hoje foi confirmado, né, o primeiro caso de leishmaniose, assim que fala? Leishmaniose visceral, aqui em Porto Alegre. Uma criança de 2 anos que estava sendo tratada há 1 ano com suspeita de leucemia, que, na verdade, depois conseguiram detectar que não era leucemia. E, infelizmente, veio a óbito no dia 29 de setembro, mas foi constatada, então, com leishmaniose visceral. Ela morava com a sua família, né, no Morro Santana, no bairro Protásio, aqui em Porto Alegre. E a leishmaniose, ela é transmitida pelo mosquito palha, né, que no caso o mosquito vai lá, morde um cachorro. Para ela ter a leishmaniose, ela tem que ter picado um cachorro que tem a leishmaniose para poder transmitir para o homem. E aí foi confirmado. A Secretaria da Saúde já disse que está sendo controlada, né? Não precisa criar alarde nenhum, mas a gente precisa ter cuidado. Sim, a gente já fica com medo disso também, né? Ouvi uma entrevista do deputado Onyx Lorenzoni, ele falou que gostaria que o senador Caiado fosse candidato à presidência da República em 2018. Que tal, Valdete? Porto Alegre pergunta para o Chicão. Perguntar para mim, eu quero Bolsonaro para presidente e Caiado como vice, isso é óbvio, é o futuro do Brasil. Eu acho que a indicação foi natural, porque o Caiado é o líder do DEM, partido ao qual pertence o Onyx Lorenzoni. Então não tinha como ter outro... Se perguntar, por exemplo, para o deputado Marco Maia, quem ele acha que deve ser o candidato do PT, ele vai dizer que é o Lula. Se perguntar para o PMDB, alguém do PMDB vai dizer que é não sei o que. Agora, se perguntar para o PSDB, quem é o candidato do PSDB? Daí vai ficar difícil, né? Não é? Ou é o Aécinho de novo? Mas daí depende da delação premiada aí da Odebrecht. Quem vai decidir é o Moro. Aliás, falando em decisão, aqui nesses últimos minutos, o prefeito José Fortunati, que tinha decidido antecipar o IPTU e dar um desconto de 15%, diz que não vai fazer isso a pedido do próximo, né, prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Nelson Marquesan Júnior alegou que feria, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal do município, que não poderia usar esse recurso quando troca o governo. Então, não vai ter desconto. Não vai ter desconto do IPTU e a gente ainda vai ver como é que vai ficar essa tabela depois que Nelson Marquesan assumir e realmente conseguir ver qual é a situação financeira aqui de Porto Alegre, que com certeza a gente já sabe que não é boa. Não é boa. Deixa eu perguntar uma coisa sobre IPTU. Tá, tudo bem, o Fortunati queria antecipar, mas pagando em janeiro receita de 2017, tá? Quem pagasse antes não teria desconto? Não, assim, o futuro prefeito Nelson Marquesan Júnior pediu que o prefeito Fortunati não apenas cortasse a antecipação, mas como não usasse o recurso. Não cortasse o desconto. Então, assim, o que aconteceu? Não usasse o recurso. Não vai para pagar o tal do 13º. Não se sabe ainda, Cris. Isso aí. Olha bem, o que ele pediu? Ele pediu. O Marquesan disse, não dá desconto, não antecipa e não dá desconto. O que Fortunati disse? Não vou antecipar e não vou dar desconto. O assunto está encerrado. O que vai acontecer? Eu acho que o Nelson Marquesan Júnior, a quem a gente apoiou aqui, eu não escondi meu apoio também, mas eu acho que começou mal. James Bond sempre tem razão. Teve um filme de James Bond que ele se apaixonou, Quantum of Solace. Ele foi morar numa casa? Não, ele foi morar num barco. Ele não paga IPTU, ele não tem problema de segurança, ele não tem esses problemas, todas essas coisas que a gente fica falando todo dia. James Bond não tem carro também. Por que ter carro?
O carro hoje é um problema. Você gasta horrores no carro. Ele anda de Uber, de táxi, ou uma mulher leva ele nos lugares. Então, o James Bond é meu ídolo. Ele não gasta nesse supérfluo. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Pra que isso? Tem que ter dinheiro no bolso. O James Bond tem razão. Mas daí ele acorda, coloca o pé no chão e fica enjoado. Tá com a namorada dele, pega um Uber aí. Pega um Uber. Ele mora aqui, o James Bond, ou mora lá? Não, ele mora em vários lugares do mundo. Aí tá imobilizado. Mas ele não tem mais o Uber Black. Ele não tem mais o Aston Martin. Mas tu sabe, Vitorino, eu fiz um cálculo. O Aston Martin é o carro do James Bond. Eu mostrei pro Vitorino um dia, Cris, que um carro para quem anda 1.500 km por mês, que você vai na tua casa, vem aqui na televisão, visita os amigos, tu gasta R$ 1.750 por mês, Jéssica, só para manter o carro dividido em todos os tributos por ano. 1.750, fora a desvalorização. E o capital empregado que desvaloriza 20% ao ano. Imagina você usar esse dinheiro só pro Uber. É por isso que não tá valendo a pena. E fim de semana pra praia, tu aluga o carro que tu quer. Hoje GM, vai. Corolla, que deu o Vitorino, vai. O dono de uma Porsche, o dono de Porsche que tem aqui no Rio Grande do Sul, pagou todos, quase. 129 mil de IPVA. 129.600 de IPVA. Isso aí eu não concordo com ele. Não concordo com ele porque o IPVA ele está em 3% no máximo na alíquota. E as Porsche que tem em Porto Alegre, com raras exceções, ele comprou uma Porsche que só tem para vender em Stuttgart. É tudo Boxster, é a Porsche Cayman, ou aquela caminhonete que hoje usada é uma barbada. Zero, não passa de 450. Então, se você pega o 3%, diminui para 2,5%, dá no máximo 80 mil, que já é um absurdo, né? Mas olha que Porsche... Para ganhar quem? A mulher olha o Porsche, nem querer Porsche 918 Spider. Esse é caríssimo. Fabricado em 2014. Esse é caríssimo. O Grandelli tem uma. Esse carro eu nem sabia que tinha em Porto Alegre. Exatamente, é o seu carro mais caro que circula pelo Rio Grande do Sul. Pela tabela FIPE, o preço desse modelo é 4.320.000. O proprietário desse veículo desembolsou, isso não é agora, tá? Isso é o ano passado. IPVA de R$ 129.600. Depois veio uma Ferrari 458, fabricada em 2014. Olha aqui, é 1.722.000 e o valor do IPVA fica 51 mil. E não dá para botar no seguro, só usa rastreador. E detalhe, cara, o cara compra esse carro para ganhar uma gata. Daqui a pouco chega um garotão lá, bombadão, com um golzinho, bolinha, e pega a mesma mulher dele. Então, tu namoramos em Monte Carlo. Nós não estamos no Rio de Janeiro. Esses carros não é para andar aqui, é para andar no primeiro mundo. Chicão, tu falou agora no Alexandre Grandene, com o investimento do Alexandre Grandene, Porto Alegre terá o primeiro hospital veterinário. Isso é uma coisa muito legal que ele fez. O primeiro hospital veterinário público do Brasil. Vai ser aqui em Porto Alegre. Muito legal isso. Ele vai investir R$6 milhões em prédio com salas de cirurgia, UTI, setor de quimioterapia, banco de sangue e laboratórios. E não tem nenhum fim lucrativo. Público. Que vai ter gente que vai entrar lá latindo para ter atendimento. Falando. Não, é que a gente precisa tanto, né, de atendimento, né, para as pessoas. Dá uma olhadinha na sala de espera ali do Hospital de Clínicas. É verdade, tanta criança morrendo na sala de espera. Falando em Monte Carlo, ontem eu terminei de ler, eu leio 3, 4 livros, estou lendo um pouco, vou lendo não. Terminei de ler a biografia da Grace Kelly, né, já que vocês falaram em Monte Carlo. E essa biografia traça todo o perfil dela, era católica, ela queria casar. Quando ela chegou aos 25 anos de idade, imagine só, ela estava obcecada, preciso casar, preciso ter família. E ela namorava um cidadão chamado Oleg Cassini, né, que era um magnata, já divorciado, e a família não queria. Todos os rapazes que se aproximavam dela, a família não achava que estava à altura dela. Ela era uma família muito rica, o senhor Kelly, o pai dela, era um milionário, ela sempre teve uma vida nababesca. Por que nababesca? Porque nababo. Como o senhor é nababo? O senhor é um nababo. O senhor é um nababo, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte... é alguém que está cheio de nabos em volta. Como o senhor, por exemplo. Isso aí está me gerando outras coisas. Então preocupado. Deixa eu encerrar, deixa eu falar a história aqui. Então, todas as pessoas que conheceram a Grace Kelly disseram que ela, em realidade, era uma pessoa maravilhosa, que ela não era mascarada, que ela era uma pessoa humilde, que ela era uma pessoa simples, que ela era uma pessoa igual. Ou seja, ela era uma princesa. Mas o fato mais importante
foi que quando ela foi apresentada, ela foi conhecer Monte Carlo, conhecer os cassinos e tal, foi lá conhecer o Palácio do Rainier. E aí ele chegou atrasado, ela já ia embora, só se cumprimentaram e tal. Aí começaram a se corresponder, mandavam uma carta e começaram os dois a ver que eles tinham muita coisa em comum. Então, para as pessoas que não acreditavam, realmente existia um grande amor entre os dois. E é claro que ela casou com aquele dinheirinho também que ele tinha, né? Ele era um príncipe, né? Tornando ela princesa. E todo mundo achava que um dia ela ia se separar e voltar a fazer filmes em Hollywood. Ela nunca mais fez um filme na vida dela. Ela era simplesmente fantástica, uma das mulheres mais bonitas do mundo. A princesa Grace, né? Sua Alteza, a princesa Grace de Mônaco. Muito bem. Aliás, eu tenho um DVD, cujo DVD se passa no Royal de Londres, né? Em que o Sinatra vai fazer um show. E sabe quem é que apresenta o show? Apresenta o Sinatra? Ela. Ela vai lá, é um DVD raro. Maravilhoso. Ela entra e conta toda a história. Ela gravou uma música só e vendeu 1 milhão de discos. Ganhou o disco de platina com uma música. No filme Alta Sociedade, High Society, ela grava uma música, ela fez filme com Sinatra e com Bing Crosby. Olá, Carla, boa noite. Pergunta para o Marney Barcelos se ele já leu o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. Eu não leio o livro. Não, esse livro com esse título. Mas qual é o problema? Pois é, ele me perguntou, eles que Mas é um livro interessante, ninguém quer ser um idiota. Não, então eu vou dar uma frase do Abraham Lincoln aqui, posso falar? O Abraham Lincoln dizia o seguinte, por eu falar pouco, ou falar quase nada, muitas pessoas podem me considerar um idiota. Mas por que tu acha que ele te considerou um idiota? Espera um pouquinho. Porém, não. Se eu falar, eu posso confirmar que eu sou um idiota. Tu acha que tem cara de idiota? Não, nada disso. Não, é porque ele perguntou pra ti, porque tu é o que lê na bancada, né? Não conheço. Não, esse livro eu já ouvi falar, mas... O Vitorino tem cara de quê? O Vitorino tem cara de sabichão. De Google. De Google. Google, né? Google. Olha aqui, ó. Vai. Mas não é isso que eu tô pensando aqui. Tem gente me xingando aqui. Hoje o campeão de elogio é o Chicão. Sempre que... as pessoas... Não, mas hoje é por outro motivo. Sim. Pela grandeza e pela educação que você tem. Não, a minha humildade... Tu viu como tu engana bem? Grandeza, humildade e educação. Humildade do Chicão. Grandeza, humildade e educação. Humildade do Chocão. O Chocão. Agora, tem uma moça aqui, eu sei que é moça porque tem uma foto de uma loira, uma moça até muito bonita, coisa e tal, mas tá me dando um bico aqui, porque ela fala que eu não dei a informação. Eu não dei a informação completa sobre a França. Ela diz, por favor, olhe os dois lados. A França colonizou o norte da África de forma forçosa e impositora, como Portugal ao Brasil, como colônia de exploração, e não de povoamento. Então, a França, ao aceitar o povo norte-africano em suas terras, após ter imposto a sua colonização a eles, é tolerante? Vamos ter a responsabilidade. Bom, aí ela começa o xingamento. Aí eu não vou avançar. Primeiro que a senhora não botou o seu nome. Segundo, porque a senhora deu uma informação, uma outra visão interessante, que seria legal colocar no ar, como eu coloquei, mas depois a senhora fica com xingamentos e fecha dizendo o seguinte, espero que leiam no ar, senão eu vou passar para o Paulo Sérgio. Olha, deu um carteiraço. Olha, deu um carteiraço. Olha, estou botando a sua mensagem no ar por uma questão de educação, então a senhora poderia, no mínimo, fazer o mesmo e mandar o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade para que possa ser identificado. O seu endereço, o seu ID, o seu tudo. Claro que a senhora chega em casa de noite. A senhora é a dona do drone. A senhora é a dona do drone. Tenho certeza que a senhora é a dona do drone. Mas não interessa que eu vou informar aqui para a torcida internacional que a senhora é a dona do drone. Ai, não, olha, tristeza e Isso vai virar uma gandaia, esse negócio do drone. Já virou, né? Não vai dar certo. Não virou porque coitada daquela família, né? Que não está em casa, né? Não conseguiu voltar para casa. Imagina o medo. Vamos falar aniversariantes do dia. O primeiro aniversariante de hoje é uma figura importante na sociedade do proletariado. Ou seja, o mundo
o mundo pertence ao proletariado. Eu falo de Friedrich Engels, o homem que escreveu o comunismo, ou o Manifesto Comunista, ajudou a escrever o Capital e era o companheiro fiel, amigo e aquele que ajudava financeiramente o Karl Marx. Todas as teorias marxistas sobreviveram e chegaram ao ápice, inclusive com a Revolução Russa de 1917, através dos ensinamentos da criação deste homem que era milionário. O pai era dono de grandes empresas na Alemanha e ele conhece na Inglaterra, na cidade de Londres, Karl Marx. Os dois ficam amigos, ele financia, digamos assim, os escritos dele e ajuda ele a compor. Mesmo depois da morte do Karl Marx, Engels continuou na sua obra e lançou o Manifesto Comunista e o Capital, obra dele, o número 2 e o número 3. Stefan Zweig, escritor austríaco de origem judaica, que veio morar no Rio de Janeiro, se apaixonou pelo Rio de Janeiro. Este homem, que escreveu algumas obras internacionais, foi um grande sucesso no mundo, ele se suicidou em 1942 no Rio de Janeiro. Eu li hoje a carta que ele deixou antes de cometer esse ato. Ele estava muito depressivo em função da subida no nazismo na Europa, da fuga dos seus parentes, da morte de muitas pessoas. E ele agradece ao carinho do povo brasileiro por tudo aquilo que o povo brasileiro fez por ele, dando a ele uma pátria, dando ele a carinho e dando a ele amor. Ele morreu em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. A Gloria Graham, outra atriz que ganhou o Oscar como melhor atriz coadjuvante. O grande músico argentino Gato Barbieri, que fez filmes, inclusive fez, eu acho, do James Bond, parece que ele fez uma trilha, alguma coisa do James Bond, se não me falha a memória. Hope Lange, outra atriz americana. Meu querido amigo Benito de Paula, completando mais um aniversário no dia de hoje, é uma grande figura, um grande maluco, como eu chamo ele, maluco beleza. Aí ele tem um DVD, Marne, que é incrível, muito bom. Eu adoro Benito de Paula. Um dia eu estava lá em São Paulo, aquele jeito dele todo maluco, ele mostrou aqueles binóculos que se colocavam fotos, né? Tinha uma foto de Jesus, ele disse para mim que ele tinha tirado a foto. Monóculo. É monóculo. Eu que tirei essa foto aí. Ele foi convidado para vir na Festa Nacional da Música. Grande figura. Laura exigiu Antonelli. Um caldo no palco. Isso não tem mais. A Laura Antonelli foi uma das atrizes italianas mais lindas da sua época. Ela, no auge da sua carreira, da sua beleza, se envolveu com traficantes de drogas, né? E esse traficante, denunciaram ela à polícia. Quando a polícia chegou na casa dela, encontraram 36 gramas de cocaína. Ela foi condenada a 3 anos de prisão domiciliar na Itália. Nunca mais voltou a fazer filmes. Outro aniversariante de hoje é Ed Harris, outro ator, o ator brasileiro Marco Rica. E, finalmente, a atriz brasileira jovem Carla Dias. E hoje nós temos o falecimento do maior escritor brasileiro, junto com Jorge Amado, Érico Veríssimo. Data de falecimento deste homem maravilhoso que nos deixou, nós gaúchos, o maior legado da nossa história, que é O Tempo e o Vento. Para mim, a maior obra da história do povo gaúcho. Marne Barcelos, uma joalheria entregou à Polícia Federal uma nota de um anel de rubi que foi comprado por Serginho Cabral. No valor de 600 mil reais. E o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, bloqueou nesta segunda-feira os bens imóveis em nome da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, e de seu escritório Anselmo Advogados. O magistrado atendeu o pedido do Ministério Público Federal, que considerou que a ex-primeira-dama do Rio atuou na lavagem de dinheiro obtido com propinas pagas para o ex-governador. Tá ficando aqui, ó, zerado, se o Serginho Cabral não tiver uma graninha no exterior... deve ter, né? Não tem como, né? A granona, né? Isso aí é migalhas. Carla, e a Lava Jato, né, despertou a curiosidade e abriram fiscalização nas joalherias por causa disso, né? Por causa da história do Cabral. Quem sabe não tem mais treta por aí, né? Olha aqui, ó, eu recebi uma mensagem aqui da dona Carmen Lúcia, pedagoga, e muito interessante. Ela disse... nada justifica essa atitude, sem respeito total. Passa em sala de aula ensinando as crianças a pensar antes de fazer algo. E os adultos, sem o mínimo respeito, violência e desrespeito, faz as coisas erradas, né?
Os adultos devem ser exemplo. Parece que as crianças não têm referência. O que dizer a elas? Mas não tem mais o desconto. O povo não vai pagar sem dinheiro. O desconto ajudava bastante. IPTU parcelado parece vigília, não acaba nunca. Eu concordo com a professora Carmen Lúcia, pedagoga, porque eu acho que a partir do momento que não tiver nenhuma vantagem, ninguém vai pagar à vista, todo mundo vai pagar parcelado. Vai. Aí vão perder o carnê, vão esquecer a prestação. É verdade. Sim, a prefeitura vai receber um dia, mas certamente muito dos recursos, o prefeito Marquesan, o senhor não vai receber mais. Então, me parece que a ideia de tirar o desconto foi um erro. E mais, o prefeito Fortunato já tinha errado. O desconto já foi de 20%, caiu para 15% e caiu para 12%. E agora o senhor quer assumir sem dar desconto nenhum. Eu acho que o senhor está começando errado. A prefeitura está com problemas? Sim, todo mundo sabe. Mas e a limpeza? E as demissões que o senhor prometeu? O senhor não assumiu ainda. Mas, por favor, antes de assumir, pense bem no que o senhor vai fazer. A prefeitura tem problemas de caixa? Sim. As famílias porto-alegrenses também. Exatamente, sempre cai nas costas, né, do povo. Sempre. Não, e assim, quem paga o pato e do Joãozinho do Passo Certo, né? Aquele que paga com, né, com antecedência, e aquele que ganha o descontinho, aquele que vai se ferrar. Vai que esse dinheiro não vai ser disponível. A prefeitura contava, nos primeiros 30 a 60 dias, com recursos interessantes pela antecipação na busca do desconto. Acabou com o desconto, ninguém vai antecipar. Não, ninguém antecipa. E aí vai acabar caindo. Olha, eu posso ter entendido errado, tá? Mas o que eu escutei hoje é que essa equipe vai analisar o caixa, o que tem de entrada de recurso, para depois dizer se vai ter uma antecipação a partir de janeiro ou não, e se vai ter desconto ou não. Acho que não está absolutamente bloqueada essa história, não vai ter desconto, vai ser o pagamento ou à vista, sem desconto, ou parcelado. Porque eu concordo com o Vitorino, o pagamento parcelado, daqui a pouco aperta de um lado, a pessoa não vai deixar de comer, né? Vai deixar de pagar o IPTU. Vai pagar, perde o carnê, não sei o quê, aí vai, espera, aí o segundo ano, terceiro ano, aí vai para dívida ativa, aí vai para execução, ou seja, vai ser cobrado daqui a 4, 5 anos. E o prefeito também não vai mandar para a Câmara o projeto do teto aquele também, né? Não vai. Aquele que de 30 mil reais e tal, não vai mandar. Desistiu também. Falar em projeto, a PEC também vai ser julgada amanhã, vai ser votada amanhã. Não é quinta-feira? A PEC dos gastos. A PEC dos gastos, essa discussão vai longe. Essa PEC dos gastos está dando tanto pano para a manga. Aí a gente tenta ouvir, vamos ouvir lados opostos. Aí de um lado você ouve a mesma justificativa. Tem que conter os limites do gasto. Aí você vai ouvir o outro lado. O outro lado não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando, gente. E outra coisa que eu descobri aos poucos. Você sabe que dentro dos outros poderes da República tem gente contra a PEC, sabe por quê, Chicão? Porque essa gente tem a grana garantida pelo valor do orçamento e não pela arrecadação. Como é que a gente está apertando essa boquinha aí? Nós temos essa miseria aqui. País falido do jeito que está. Por favor. O líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, disse na tarde desta segunda-feira, após reunião com o presidente Michel Temer, que está tudo pronto para, então, a votação da PEC. Nós cumprimos o acordo com a oposição, o cronograma de debates é amanhã, terça-feira, esperamos votar no primeiro turno uma PEC que é fundamental para dar o primeiro passo e o primeiro exemplo efetivo do governo na questão do ajuste fiscal, afirmou ele. Esperamos uma votação maior do que a votação do impeachment. Minha conta é entre 62 e 65 votos, disse em referência ao placar que afastou Dilma Rousseff no Senado em agosto com 61 votos. Carla, acho que vai ser mais folgado. Sabe o que vai acontecer agora no mês de dezembro? Está entrando uma coisa interessante. Pela primeira vez o Natal e o Ano Novo não vai dar feriadão. Vai ser nenhum dos dois. Então não vai ter aquela história, vou para Santa Catarina. De sábado para domingo. De sábado para domingo. Exatamente, de sábado para domingo, sem feriado. Posso dizer como vocês três seriam chamadas em Cancún, no México? Como? Guapíssimas. Guapíssimas. Muito bem, Marta Barcelos. Eu sei que está terminando. Exato, viu só? Tem uma maneira melhor de chamar ela. Qual? Olá, que tal? Olá, que tal? Essa eu adoro. Olá, que tal?
Olá, que tal? Amanhã nós nos vemos novamente, porque nós temos o nosso encontro todo dia, final de tarde, agora no horário de verão, início de noite, no seu programa predileto, que é o Atualidades Pampa, tá certo? Hoje eu ia falar isso na abertura, não pude, né? Porque o Paulo Sérgio estava aí e tal, daí eu fiquei meio constrangida. Mas na verdade é o melhor, né? É assim, é o que mais faz sucesso, né? Não tem explicação. E tudo isso é porque você faz o programa junto com a gente através do WhatsApp e também do e-mail das redes sociais. 700 curtidas não tem pra ninguém. Obrigada pela companhia, obrigada pela parceria e pela participação. Tchau, tchau. Durma. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.